uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, meus queridos irmãos da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que nós iniciamos mais um programa, abrindo a Bíblia na TV. Estamos dando continuidade ao nosso estudo mais miudinho, vamos dizer assim, mais aprofundado, mais mastigado do Sermão do Monte, essa obra inigualável deixada por Jesus, de tanto amor, tanto carinho, tanto sentimento para todos nós. Estamos felizes por poder conversar com vocês a respeito deste tema. E hoje nós vamos, dando continuidade, falar do capítulo 5, do item número 8, que é os puros de coração verão a Deus. É um tema que Jesus traz e que, se a gente for analisar a história, o coração sempre foi tido como um órgão que exprime sentimento, sente mais sentimento de amor, de pureza, de gratidão. Tem uma obra chamada, um americano, que é sobre as células, a vida das células. Eu agora não lembro muito bem o tema, o título, mas é uma obra que fala exatamente de que as células cardíacas, elas têm sensibilidade, e tem neurônios específicos, como se fosse igual às células do cérebro, e só que os neurônios do cérebro pensam, têm a sensibilidade racional, e a do coração sentimental. Então aquela história do cupido, que o coração ele é bonito, é sensível, tem um bom coração, tem muita lógica, porque os egípcios já falavam disso. Os egípcios já usavam na trindade subterrânea do mundo dos mortos, com Íris, Osíris e Horus, eles usavam pesar o coração com a pena da deusa Maat, que era a deusa da justiça, né? E ali, se o coração pesasse mais do que a pena, ele não entraria no mundo. E ele levava o livro dos mortos como um reduto ou como um testemunho, que há muitas pessoas que falam que Moisés tirou muito do livro dos mortos pela sua vivência entre os egípcios para trazer para os 10 mandamentos, porque lá o morto levava aquele pergaminho onde estava escrito: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca levantei falso. Quando Moisés vem falando disso, exigindo que nós não fizéssemos isso. No Egito, o morto prestava conta que nunca tinha feito. Então, o coração sempre gira como uma singeleza da mente com relação à nossa pureza interior. Então, quando Jesus fala, os puros de coração verão a Deus, ele está falando exatamente daquele sentimento de bondade que envolve cada um de nós e que nós precisamos ter para poder crescer, para poder evoluir, para poder chegar até Deus. João, no seu evangelho, lá no seu capítulo 1, versículo 18 do seu evangelho, ele diz que ninguém jamais viu a Deus. E Jesus fala que os puros de coração verão a Deus. Então parece que há um contrassenso da parte de João, falando uma coisa diferente do que Jesus fala, mas não. Quando você vai ao texto original, João fala que ninguém jamais viu a Deus com os olhos do corpo físico. Porque o verbo que João usa aqui é o verbo roer, que significa ver com os olhos. Mas Jesus usa o verbo rosé, que é um verbo espiritual, é o verbo dos profetas, porque antigamente o profeta se chamava
rosé, ou vidente, mas aquele que vê com a mente, com uma visão mediúnica. Para nós espíritas representa exatamente a visão mediúnica. Então Jesus estava certo e João estava certo. Ninguém jamais viu a Deus com os olhos do corpo. E Jesus disse que os puros de coração verão a Deus em espírito e não com o corpo físico ou com a mente, com a visão mental. Então Jesus traz para nós aqui uma reflexão muito interessante da importância que nós temos de ser e de ter um coração limpo e puro para que tenhamos condições de evoluir e de crescer. E no versículo 9 ele diz: avante os que promovem ou os que fazem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, a paz, o Salmos 33:15 afirma o seguinte: evita o mal e pratica o bem, procura a paz e segue-a. Em Ezequiel 34:25 nós encontramos: concluirei com eles uma aliança de paz e extirparei da terra as feras, de modo que habitem no deserto em segurança e durmam em seus bosques. O profeta Isaías, profeta presílico e messiânico por excelência, ele fala o seguinte, referindo-se a Jesus: porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre seus ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Desde agora e para sempre, o zelo de Deus dos exércitos fará isto. São citações, meus queridos telespectadores, que se referem a Jesus, que é o príncipe da paz. Aqueles que buscam a paz amando seus inimigos agem segundo o próprio Deus e por isso são filhos de Deus. Por isso que ele vai ensinar nesse mesmo sermão, nós vamos ver mais na frente, quando ele diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. A palavra paz em hebraico, shalom, é um dos nomes de Deus. O grego chama de Irene, a expressão que significa paz. E Jesus exorta aqueles que a ouviu no monte a caminharem promovendo esta paz, porque agindo assim, todos seriam chamados filhos de Deus por proporcionarem um mundo melhor. Então nós temos 2 pontos, 2 exortações de Jesus, falando exatamente uma da pureza de coração, que acaba sendo um sentimento que leva à paz, e o próximo, no seguinte, no 5:9 de Mateus, ele fala de os puros de coração. Alimentemos esses 2 sentimentos, da pureza de coração e da promoção da paz, que é o 5:9. São 2 versículos muito fortes que Jesus traz para aquele povo que estava querendo guerra contra Roma. E ele mostra que o que vai salvar o mundo não são as guerras, mas a paz. É um homem que realmente nos enternece as suas atitudes, seu comportamento e, sobretudo, os seus ensinamentos libertadores, como esses 2 versículos. E Mateus diz assim, que Jesus coloca dizendo que não desistam, avante vocês, vão em frente, vocês que são perseguidos por causa da justiça, porque eles achavam uma injustiça muito grande o que estava sendo realizado sobre eles, causado por Roma, opressora, perseguidora, e eles eram perseguidos porque queriam igualdade. Não aceitavam aquela situação e muitos deram a própria vida em prol dessa paz, que até hoje o judeu ainda sofre muito discriminação, perseguição, e até nós cristãos muitas vezes nos esquecemos que Jesus era judeu. E toda vez que se fala em judeu,
sempre é símbolo de alguma coisa desagradável. As pessoas ainda não têm aquela consideração, é como se existisse um antissemitismo ainda muito forte. Eu não estou aqui para defender os judeus, porque eles não precisam da minha defesa. É um povo muito sincero, muito honesto, que vive da sua Torá com muito respeito, e são fiéis, são racionais. O judaísmo parece muito com o espiritismo, e eu, como espírita, eu tenho uma admiração muito grande pelos judeus, embora eles não precisem da minha defesa. Eles já têm o seu Estado, a sua Constituição, a sua vida definida, graças a Deus. Mas o que a gente observa no dia a dia é que ainda existe, por parte de muita gente, uma certa tendência antissemita com relação aos nossos irmãos judeus. E eu tenho muito carinho, eu vou a Israel todo ano, eu tenho muitos amigos judeus, acho o judaísmo maravilhoso, e sobretudo porque nós cristãos temos que ter essa conduta, porque Jesus nunca foi cristão. Nasceu, viveu e morreu como judeu. Não saia daí que nós dentro de um minuto estaremos de volta para a segunda parte do nosso programa. Até já.